Amados, estamos debatendo esse tema aí ao longo desse mês. Quero refletir sobre as palavras que transformam, e esse tema é muito precioso, porque depois que nós falamos sobre as palavras malditas, né, que foi domingo passado, a gente entra aí por esse caminho da palavra que realmente vem ao nosso encontro e gera, né, aquela transformação. É claro que existem transformações que são para o mal, é verdade. Porém, nós queremos destacar aí essa palavra que quando é proferida, ela é proferida com tanta propriedade que ela transforma, né, o seu ambiente, né, transforma a outra pessoa e também nos transforma. Portanto, amados, as palavras que transformam, elas transformam o ambiente, transformam as pessoas e nos transformam. E são palavras que têm um tempero muito especial. Que tempero é esse? É o tempero do amor, né? É uma palavra que traz no seu, né, no seu bojo, traz no seu tempero, traz na sua essência essa maravilhosa partícula de Deus, que é o próprio amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, né? E Deus, sendo esse doador da vida e também essa fonte de amor, quando nós proferimos uma palavra que é carregada de amor, consequentemente essa palavra ela gera muita transformação. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? E todos nós precisamos de uma palavra de transformação em nossas vidas, não só no nosso coração, mas nos nossos lares, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, né? Existem várias circunstâncias da vida em que só uma palavra de transformação pode mudar, né, totalmente a realidade. Porém, a gente percebe aí que existe esse desafio, né, proposto aí pelo texto de Tiago, né? Porque é muito mais fácil o contrário, não é verdade? O texto diz aí de Tiago capítulo 3, verso 4, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O que o Tiago está falando com isso? Que nós, né, somos, claro, eu não, né, mas a maioria de nós, acima de 1,60 m, né, Adriana? Pessoas grandes, né, pessoas altas, né, pessoas, às vezes, toda uma conduta, toda uma construção, toda uma reputação, ela pode ser colocada em xeque, pode ser destruída por uma pequena palavra que você profere. No momento de instabilidade, a língua, que é essa pequena parte do nosso corpo, coloca em risco todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Coloca em risco uma amizade, coloca em risco um relacionamento, coloca em risco uma posição profissional, coloca em risco diversas coisas. Por isso que nós precisamos refletir sobre aquilo que nós falamos, com muita propriedade e, acima de tudo, amados, com muita sinceridade. Esse é o ponto. Porque quando Deus olha para mim, para você, para nós, Ele não está buscando perfeição, sabia? A gente que às vezes fica com essa ideia de que Deus Ele quer que sejamos assim perfeitos. A Bíblia diz que nós temos que ser santos como Ele é santo. Isso é verdade. Perfeitos, mas não do ponto de vista que não erramos, mas perfeitos do ponto de vista que somos totalmente sinceros diante dele, inclusive para reconhecer as nossas limitações. Então, sendo assim, eu me achego diante dele
derramando e escancarando todos os meus problemas e defeitos, inclusive as coisas que eu disse e que não gostaria de ter dito. Porque, como o Fabiano disse durante a ministração, nós somos chamados para levar esse amor de Deus a todas as pessoas. E muitas vezes a Bíblia que as pessoas vão ler, a mensagem que as pessoas vão ouvir, na maioria das vezes não é aquilo que sai da minha boca, mas é aquilo que eu represento. É a minha maneira é a minha maneira de agir, de amar, de abraçar, de servir, de estar com as pessoas. É isso que faz muita diferença às vezes. Porque acho que todo mundo, amados, todo mundo, na nossa geração, né, nessa tecnologia que a gente compartilha hoje todas as coisas, nas redes sociais, tudo isso, ninguém mais aguenta discurso bonito, não é verdade? Eu não aguento mais. Pessoas chegar e falar, puxa, eu te amo, puxa, como você é legal, olha como eu acho legal o jeito que você penteia o seu cabelo, né? Eu estou cansado disso, das pessoas falarem. Não adianta ficar falando isso se de repente isso não vier acompanhado de quê? De uma ação. De uma ação prática. Isso sim faz grande diferença. E Jesus nos ensina isso, sabia? Em todos os momentos. Inclusive nesse episódio aqui, ó. Esse episódio está retratado em Marcos capítulo 4, que é quando ele apazigua o mar, a tempestade. E lá em Marcos capítulo 4, a gente vai até ler esse texto aqui, porque é um texto bem legal. E a gente vai poder perceber o que acontece aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o dispersaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nesse texto nós temos algumas perguntas muito importantes para fazer, mas uma das perguntas que mais me inquieta é, por que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade? Né? Claro que ele começou a dormir antes, eu acho, mas a hora que começou aquela tempestade, como que pode alguém dormir, né? Numa situação tão calamitosa como essa? E depois eu fiquei pensando e estudando, e eu encontrei relatos de soldados que dormiam, né? Tiravam um sono 1 hora e meia, no meio de batalhas, né? Em regiões de conflito, onde os soldados ficam ali dias e dias guerreando, eles dormem ali nas trincheiras, no meio dos tiroteios. Depois que eu vi esse relato, eu pude compreender um pouco melhor como Jesus conseguiu dormir naquela situação, porque ele já estava há dias ensinando. O texto antes desse mostra que Jesus estava ensinando e compartilhando ali com o povo as parábolas e vários ensinamentos muito importantes durante horas e horas e horas, ensinando, curando, caminhando. Então eu imagino que quando ele chegou naquele barco, ele viu aquele travesseiro, que o texto diz que ele ali tinha um travesseiro, ele colocou a cabeça ali e apagou. Quem nunca apagou assim, né? Quem nunca de repente está num estado de estresse, de cansaço, a hora que encosta a cabeça no travesseiro, apaga.
e não vê mais nada. Eu creio que com Jesus não foi diferente. E até a própria Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Logo a gente percebe que um travesseiro, né, um lugar um pouco mais confortável para dormir, não era algo muito presente na vida de Jesus. Então, naquele momento, enquanto ele dormia, naquele barco, eu imagino que, né, não é o mar, a gente vê ali mar, mas não é um grande lago ali que ele estava, e quando de repente começou uma tempestade. Estava tranquilo, eu imagino, porque ele dormiu naquele movimento do mar. A Isadora, quando ela tinha uns 2 aninhos, ela só dormia no carro. Era muito interessante. A Vivian ia para a academia mais ou menos umas 2 da tarde, e eu levava a Vivian para a academia, e a Vivian demorava mais ou menos 1 hora e meia na academia. E daí eu deixava a Vivian lá e ficava rodando com o carro, até ela dormir. Da hora que ela dormia, né, eu ia para casa e logo estava na hora de voltar para pegar a Vivian, mas era um tempinho que a gente conseguia fazer ela dormir rodando ali. E às vezes quase eu dormia também, porque eu ficava dirigindo ali, aquele balanço, né? Era gostoso demais, aquele arzinho gelado. Então, Jesus estava ali no balanço das águas, dormiu, e de repente veio a tempestade. Qual que é a origem dessa tempestade? A gente não sabe, né? A gente não sabe como que o tempo virou tão de repente assim. Mas há quem diga, amados, que Jesus estava indo, né, ali para uma região chamada de Gerasi, e naquela região ele fez grandes milagres. E existem alguns pensadores que imaginam que essa tempestade pode ter sido até causada por forças oriundas das trevas. Isso é muito controverso. Como pode a força do diabo controlar o tempo? Isso é coisa de Deus. Mas se a gente for ver na Bíblia, Deus ele deu ao diabo poderes para atentar contra a vida do Jó, por exemplo. E como que a família do Jó morre? Quando vem um vendaval vindo do sul e derruba a casa do Jó e mata toda a família dele. Então, o fato é que a tempestade aconteceu. E nessa tempestade, o barco já estava para afundar. O barco já estava para ir a pique, quando de repente houve o grito desesperado dos discípulos: a gente vai morrer. E a gente, refletindo sobre o que significa tudo isso, a gente vai percebendo, amados, que a tempestade, o barco, essa situação toda representa a nossa própria existência, a nossa própria vida. O barco é a nossa vida, que a gente vai levando, às vezes com cansaço, às vezes não, às vezes a gente sabe para onde está indo, às vezes não sabe. E as tempestades, da mesma forma, elas aparecem. Hoje tem a meteorologia, né? Os órgãos aí que nos mandam os boletins meteorológicos, mas na época não tinha. E simplesmente o tempo virava e surpreendiam as pessoas. E com a nossa vida é do mesmo jeito. A gente está bem aqui, de repente vem uma tempestade. A gente gosta de boa saúde agora, de repente a gente descobre que está doente, tem uma dor qualquer e fica doente. A gente está bem aqui, de repente acontece alguma situação calamitosa que nos coloca no meio de uma tempestade. E muitas vezes a gente não sabe de onde veio essa tempestade. A gente só sabe que está no meio dela. E tempestade é tempestade. A gente hoje não tem muito medo, mas eu lembro que a minha avó, por exemplo, quando começava a mudar o tempo, os mais antigos vão lembrar disso aí. Não sei se na época da Erandi era assim, mas a minha avó, quando começava a mudar o tempo, ela desligava a televisão, cobria o espelho com um lençol, se embolava numa coberta e não podia colocar o pé no chão. E também não podia fazer barulho. Então eu lembro que ficava eu e meu irmão, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos, o meu irmão tinha uns 7, e criança sabe fazer bem o quê? Barulho, né? Daí nesse barulho não podia fazer, porque a chuva, menino. Ela morria de medo de chuva, né?
Era um respeito que ela tinha, né? Sei lá, o pessoal antigo tinha muito mais reverência que a gente, né? Hoje começa a chover, a gente aumenta o volume da televisão para a chuva não atrapalhar. Mas na época, né, minha avó ficava toda preocupada com a chuva, com a tempestade. E as tempestades da nossa vida, muitas vezes, nos colocam do jeito que a minha avó ficava, em silêncio, paralisado, sem saber o que fazer. Muitas vezes, diante das tempestades da vida, a gente fica assim, atônito, sem rumo. O barco da vida vai para lá, vem para cá, a onda joga para onde quer e a gente não consegue nem pedir ajuda às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes é difícil pedir ajuda. Às vezes o barco está quase afundando e a gente não pede ajuda. Quantas vezes eu só pedi ajuda quando não tinha mais jeito mesmo. Quando já estava com a água por aqui. Não era nem por aqui mais, já era por aqui. Porque a gente simplesmente não gosta de declarar falência. Porque pedir ajuda é reconhecer que eu não consigo, não é verdade? Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, amados, é que os discípulos pediram ajuda. Eles proferiram uma palavra desesperada, uma palavra de rendição, uma palavra que reconhecia a finitude deles, reconhecia que eles não sabiam o que fazer, e ora que eram homens experientes. O que o Pedro era? Pescador. E os outros? Muitos ali eram pescadores também, viviam no mar e do mar. E mesmo vivendo no mar e do mar, diante daquela tempestade, não sabiam o que fazer, mas eles pediram ajuda. E disseram para Jesus: Mestre, a gente vai morrer. Vamos morrer. Então, infelizmente, eu queria dizer para vocês que nós não teremos tempestades. Eu queria dizer isso, sabia? Eu queria que Deus revelasse no meu coração e chegasse assim e falasse para o Janderson: Janderson, você que tem 24 anos, é 24 que você tem? Não? Um pouquinho mais, né? Janderson, você não vai ter tempestades na sua vida. Eu queria poder dizer isso para o Janderson. Queria poder dizer isso para outras pessoas. Queria dizer isso aqui essa noite. Dizer para vocês que essa semana vai ser uma semana livre de tempestades, mas eu não posso, porque é impossível não passar por essa vida sem tempestades. As tempestades, elas vão acontecer e inclusive fazem parte de um plano, de um projeto, de um propósito de Deus para a nossa vida. Mas, diante das tempestades, não podemos simplesmente paralisar e deixar o barco afundar. Não podemos ficar naquela situação totalmente incapaz de até de pedir ajuda. Precisamos imitar os discípulos. Precisamos, Senhor, eu estou com medo de morrer. Será que eu não vou morrer? Preciso às vezes declarar falência. Porque só quando eu reconheço a minha falência, a minha incapacidade, reconheço que eu não tenho controle no barco, e nós não temos. Querem ensinar isso para a gente? Querem incutir na nossa cabeça isso? Quem controla a sua vida? Você. Mentira. Você controla algumas coisas. A gente mal consegue controlar os gastos do cartão de crédito. Mal. A gente acha que controla alguma coisa, mas não controla nada. Porque pequenos acontecimentos mudam a nossa vida. Pequenas situações mudam e trazem tempestades, mudanças, transformações. Enfim. Por isso que eu preciso chegar às vezes para Jesus e falar: Mestre, o Senhor não está percebendo que eu vou afundar? E daí, quando a gente consegue dar esse passo, quando a gente consegue reconhecer a nossa falência,
a gente pode ouvir algo muito precioso, algo lindo. E eu fico imaginando como isso deve ter sido. Como deve ter sido fantástico isso. Jesus estava ali meio dormindo, levanta, e ele olha para aquela situação e ele fala com o mar. Acalma-te, aquieta-te. Ele fala com o mar. Tem uma palavra na língua grega que é uma palavra usada para entender milagres. E tem dois tipos de milagres. Tem o milagre que é o térata, que é um milagre que acontece de forma mais natural. Um milagre que não é uma explosão de poder. Mas tem uma outra palavra no grego que é o dinamis. Inclusive, o dinamite vem do dinamis, que é a palavra da explosão de autoridade e poder. Quando ele chega para o Lázaro e fala, Lazarus, vem para fora, é um dinamis. Quando ele chega para o mar e diz, chega, fique calmo. Muita calma nessa hora. É como se Jesus estivesse falando isso para o mar naquela tarde, começo de noite, sei lá. E o fato, amados, é que aquela palavra de Jesus transforma aquela situação, transforma aquele ambiente. Então, palavras que transformam são palavras de autoridade. Palavras que transformam são palavras cheias de amor. Palavras que transformam são palavras que brotam no momento de adversidade. Palavras que transformam são palavras que, quando chegam aos nossos ouvidos, mudam a nossa realidade, a nossa situação e o ambiente que nós estamos vivendo. E se eu vivo numa tempestade, e se eu peço, se eu clamo, se eu reconheço a minha capacidade, a minha incapacidade e coloco isso diante de Deus, eu tenho certeza, eu creio que Ele, da mesma forma que proferiu uma palavra de autoridade e poder para acalmar aquela tempestade, Ele também pode acalmar a minha tempestade, a nossa tempestade. Pode transformar isso. E logo em seguida, ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz, mas você não quer ouvir a resposta, né? Que pergunta que ele faz? Vocês não têm fé, não? Vocês não acreditam? Vocês são covardes, não? Por que vocês não acreditam? A palavra que transforma, amados, muitas vezes, ela gera em nosso coração uma autoanálise, uma autocrítica. Ela faz com que a gente olhe para dentro da gente mesmo. Isso sim é transformação. Muita gente às vezes fala sobre conversão, fala sobre, como é que fala, que o teu irmão usa muito, cheio do Espírito Santo. E as pessoas falam isso sem saber. Porque alguém cheio do Espírito Santo é alguém que muitas vezes está quebrado, transformado, convertido e totalmente pronto para a transformação que Deus tem, que Deus quer, que Deus deseja para a nossa vida. Então, palavras que transformam aqui dentro. Transformam de forma muito crítica até os meus preconceitos, a forma como eu peso as coisas. E o que os discípulos falaram logo em seguida? Os discípulos olharam um para os outros e falaram: quem é esse? Quem é esse que pode controlar até o mar? Que até o poder da natureza consegue escutar o que ele diz? Percebam que os discípulos, apesar de estarem caminhando com Jesus, reconheceram que não o conheciam,
que não estavam cientes de quem ele era, do poder que ele tinha e do que ele poderia fazer. Porque palavras que transformam revelam a nossa finitude às vezes, revelam as minhas incoerências e me transformam de verdade. As palavras que transformam devem chegar nos meus ouvidos e fazer com que eu consiga mudar. Por isso que transformam. Que eu consiga perceber a vida de uma outra forma. Olhar para as pessoas de uma outra forma. Que eu consiga pedir perdão, pedir desculpas. Reconhecer os meus erros. Transformar um ambiente. Se eu vivo num ambiente de trabalho que é um ambiente tenso, um ambiente denso, um ambiente, sabe, aquele ambiente carregado. Eu sei que eu posso, dirigido por Jesus, chegar nesse ambiente e dizer: calma, muita calma nessa hora. Como disse Jesus. E nós somos chamados para isso, amados. Só que eu só vou fazer isso, sabe quando? Quando a tempestade aqui dentro estiver apaziguada. Quando a tempestade aqui dentro tiver já se dissipado. Tem muita gente que às vezes não vive tempestade nenhuma. Está tudo bem. Mas sabe por que elas não são satisfeitas, felizes, realizadas? Porque tem tempestade aqui dentro. Então nada, por mais que fora esteja tudo tranquilo, ainda assim haverá tempestade. Então quando eu aquieto, por causa de Jesus, a tempestade aqui dentro, eu ganho de Jesus a capacidade de também apaziguar a tempestade que está fora de mim, que está no meu ambiente, que está na minha adjacência. E como que eu faço isso? Com palavras de amor, com ações de amor. O que Jesus fez primeiro? Os discípulos acordaram, ele se levantou, e qual foi a primeira coisa que ele falou? Vamos, gente. O que ele falou? Por que vocês me acordaram? Vocês não têm fé, não? Depois ele acalmou a tempestade. Não foi isso que ele fez? Foi ou não foi? Não foi. Não foi. Sabe quem faria isso? Eu faria isso. Porque às vezes eu faço isso. Eu, antes de tentar resolver a situação, eu dou o meu sermão. A gente faz isso. Eu chego lá e falo lá na minha casa alguma coisa. Dá para fazer isso aqui? Vamos fazer isso, senão vai dar errado. Daí ninguém faz. O que acontece quando dá errado? Eu vou e resolvo a situação. Mas antes de resolver, o que eu faço? Eu te disse. Não é? Eu te disse. Vocês lembram de um desenho que tinha? Não tinha um desenho assim? Quem lembra desse desenho que era um monte de motoquinha que ficava: eu te disse, eu te disse, eu te disse. Ninguém lembra? Não. É velho isso, né? Mas não que eu sou velho, entendeu? Mas eu acho que eu vi no YouTube recentemente. Acho que eu vi no YouTube. O fato é, amados, é que Jesus, ele, quando é acordado naquela situação de tempestade, ele se levanta e procura primeiro atender a dificuldade daqueles homens que estavam com medo, que estavam desesperados. Isso é acalmar a tempestade. Quando chega alguém e fala: pastor, é o seguinte, eu preciso disso por causa disso, disso e disso. Eu chego e falo: ótimo, vamos fazer isso. Eu ajudo, e eu apoio, e eu tento apaziguar a tempestade. Depois, eu posso até dizer: olha, mas será que se você fizesse assim não ia ser melhor?
Será que não faltou para você um pouco de fé aí? Como Jesus fez. Observem que Jesus primeiro resolve. Jesus primeiro apazigua. Jesus primeiro serve. E depois, num outro momento, ele ensina. Ele chama a responsabilidade. Ele chama para reflexão. Ele chama para mudança. Ele chama para transformação. Sim, mas primeiro ele agiu com graça e amor. Portanto, amados, para encerrar a nossa conversa, as palavras que transformam são palavras que vêm de um coração apaziguado, sem tempestades. As palavras que transformam, elas devem ser palavras temperadas com amor. As palavras que transformam, elas devem ser proferidas por alguém que realmente sabe o que está falando. Alguém que experimentou aquilo. As palavras que transformam são palavras que eu devo valorizar. Quando alguém chega aos meus ouvidos e profere uma palavra de transformação, eu devo acatar isso no meu coração. E não negar. A primeira coisa da gente é a negação. Hoje eu tive uma experiência que demonstra isso. A Irandi cuidava de uma cachorrinha, né? A Julie. É uma cachorrinha, parecia um pompom, branquinha assim. E a minha filha, a Isadora, essa que fica fazendo as coreografias aqui, ela ficava pegando essa Julie, parecia a Felícia, dava até dó. Apertava a Julie e tal. Daí hoje a gente deu uma passadinha ali na Irandi, e o meu filho, que tem 11 anos, não perdeu a oportunidade. A Julie morreu. Só que é segredo aí. Né? A Isadora não sabe que a Julie morreu. E daí quando a gente chegou lá, o Isaías, a Isadora não sentiu falta da Julie, da cachorrinha, mas ficou rodando ali no quintal. De repente o Isaías, a Julie morreu. O que a Isadora fez? O que ela fez? Aquilo que nós fazemos quando ouvimos algo que nós não queremos ouvir. Quando ouvimos uma má notícia, quando ouvimos uma tempestade, quando ouvimos um diagnóstico no médico que a gente não queria. O que a gente diz? Não, é mentira. A negação é a nossa reação, é a nossa primeira reação. E a Isadora foi o caminho todo de volta para casa, dizendo: por que você mentiu? É mentira, é mentira. E a gente disse que nem que sim, nem que não, porque senão ia dar uma choradeira, né? Mas ela foi o caminho todo questionando e batendo o pé que era mentira e por que o irmão dela tinha sido um mentiroso. A gente faz isso. A minha filha de 4 anos faz isso. E eu faço isso hoje. Quando eu escuto alguma coisa que gera mudança aqui dentro e que me tira da zona de conforto, é mentira. Não, não é, não vai ser. Não é bem assim. Depende do ponto de vista. Você está pesando a mão. Você está exagerando. Amados, que eu e você sejamos agentes das palavras que transformam. Que lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, que você seja como Jesus. Quando a tempestade estiver acontecendo, quando o pau estiver torando, quando os ânimos estiverem exaltados, quando as pessoas estiverem nervosas, quando tudo parecer meio dramático, que você, em nome de Jesus, dirigido por Deus, que você se levante e que você, assim como Jesus, diga: muita calma nessa hora. Calma. Aquieta. Vamos sentar para conversar? Que você seja essa pessoa. A pessoa que profere palavras que transformam. E muito mais que isso,
Se o seu coração, se o seu ambiente, se o seu mar, se o seu barco está meio tempestuoso, o barco é um tipo, é um arquétipo da nossa vida. Família, emprego, relacionamentos, enfim. Se existem tempestades aí, se você está no meio de uma tempestade, e tenha certeza que a palavra que Jesus profere no seu coração hoje é exatamente essa palavra. Calma, aquieta, vai haver bonança, vai haver paz, ainda que amanhã, ou mesmo hoje, você tenha que enfrentar ainda essa tempestade. Mas a palavra nos mostra que Ele é capaz de apaziguar todas as tempestades. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que esta palavra, Pai, possa ser instrumentalizada pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. E nós cremos na ação do Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos leva a sermos agentes de transformação e também sermos transformados pela palavra que sai da Tua boca, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós pedimos socorro, como os discípulos pediram. Nós queremos também olhar para dentro de nós e percebermos o quanto conhecemos ou não o Senhor. Nós queremos ser tratados, ó Pai, nesse nível, assim como o Senhor tratou dos seus discípulos naquele barco. Nós queremos isso, Pai. E nessa noite, entregamos as nossas vidas diante do Senhor, na certeza que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus.